Software de edição de áudio. Qual é o melhor? Qual é o pior? Qual será que eu devo utilizar dentro do meu home studio? Se é esse tipo de ajuda que você está precisando, acabou de encontrar. Fala galera, eu sou o Tito Antunes e hoje a gente vai falar de software de gravação de estúdio. DAW, do inglês Digital Audio Workstation, que significa estação de trabalho de áudio digital, mais conhecido como software de gravação de áudio, popularmente aqui no Brasil conhecido como programa de gravação. É aquele famoso, ei, qual programa você usa? Software de gravação. Existem inúmeros softwares de gravação de áudio. Eu, por exemplo, já utilizei Sonar, Cubase, Logic, Pro Tools, Studio One, FL Studio, Reaper, entre alguns outros aí. E é aí então que você me pergunta: Tito, qual é o melhor software de gravação? Gente, o melhor software de gravação que existe é aquele que melhor você se adequa. Se você precisa ir de um ponto A ao ponto B, aí você vai pegar um carro. Você prefere ele manual ou automático? Tanto faz, você vai chegar lá no ponto B do mesmo jeito. Quando você está jogando um game, você prefere mexer o bonequinho pelo analógico ou pelo direcional? Tanto faz, o boneco vai se mexer do mesmo jeito. O que vai diferenciar é se você prefere mexer por aqui ou se você prefere mexer por aqui. Os softwares de edição, não só o de áudio, também o de vídeo, de fotos e tudo mais, independente de qual ele seja, você tendo o domínio dele, você vai alcançar o seu objetivo. Então assim, eu, Tito Antunes, ao longo desses anos... Caramba, acho que eu mexo com esses bagulhos, sei lá, mais de 15 anos. Tô velho pra cá. Já gravei em diversos softwares e hoje eu me adequei melhor ao Logic Pro. Mas tem diversos amigos meus que usam softwares cada um diferente do outro. E muitas vezes a gente até troca arquivos entre nós e a gente consegue utilizar normalmente. Então, no modo geral, o melhor software de gravação é aquele que você vai se adequar melhor. Todos eles vão ter, por caminhos diferentes, os botões de play, pausa, stop, o lugar de inserir plugins, equalizadores, o lugar de exportar os áudios prontos. Todos eles terão as multipistas para você fazer as edições individuais. Enfim, teste alguns softwares, veja qual você se adapta melhor, qual que você de repente acha que o layout de um é melhor que o outro. Todos eles vão necessitar de uma placa de áudio, de um fone de ouvido e tudo mais que a gente já viu lá atrás. Bora bater um papo rapidinho sobre alguns softwares em especial? Se você está no começo, está construindo o seu home studio, está escolhendo um software novo, eu aconselho você fazer algumas pesquisas de quais softwares profissionais de gravação você consegue baixar gratuitamente, pelo menos para fazer um teste. Eu sei que o Pro Tools, o Cubase, você consegue baixar as versões trial. Isso significa que você vai utilizar por um determinado período, normalmente de 30 a 60 dias, e depois ele vai ser cobrado. Como na internet você vai encontrar muita informação sobre softwares de áudio, talvez você fique um pouco confuso de qual escolher, qual baixar, enfim. Eu fiz um filtrão, fiz uma pesquisa para você ganhar tempo e eu escolhi 3 softwares que você pode estar baixando ali a princípio gratuitamente para você testar, para você se familiarizar com os botões e tudo mais, que eu acredito que vai te ajudar muito a tomar uma decisão quanto ao software. Bom, o primeiro deles é o Reaper. Eu acredito que esse software seja talvez o mais completo que você consiga encontrar gratuito. Ele é muito bom, ele tem todos os recursos que você precisa para fazer uma edição profissional, além de servir tanto para Mac quanto para PC. Se eu não me engano, depois de 30 ou 60 dias, o Reaper vai te pedir uma doação. Tipo assim, cara, tu curtiu o programa? Você quer comprar? Se não quiser também, pode continuar usando aí, tá tudo certo. E isso, convenhamos, é fenomenal. Porque às vezes você até quer, tipo, você acha justo comprar o software, mas você não tá nas condições e aí você quer segurar um pouquinho mais, você pode continuar usando o software. Eu achei uma puta iniciativa bacana. Eu nem uso o Reaper hoje, como eu falei para vocês, eu uso o Logic, mas eu achei que foi assim fenomenal essa iniciativa e os caras estão ganhando cada vez mais usuários, não é por menos. O segundo software que eu sugiro é o próprio Pro Tools. Ele tem a versão trial e a versão paga. Então você baixa a versão trial, se eu não me engano, por 30 dias você pode usar, tem para Mac, tem para PC, só que depois desse prazo realmente você só vai conseguir utilizar a versão full pagando. Bom, o terceiro software que eu iria sugerir aqui hoje é o Sonar. A fabricante é a antiga Cakewalk
Eu utilizei por muitos anos esse software. Ele é fantástico não só para as gravações em Wave, mas também muito completo para edições MIDI. E de um tempinho para cá, eles estão com a versão Sonar Home Studio. E o mais da hora disso é que é gratuito. Você baixa o programa e, assim como o Reaper, você consegue utilizar ali praticamente todos os recursos. O Sonar também tem um pacote mais completo, que é a versão paga, que vem com mais plugins, mais recursos. Só que a versão gratuita de Home Studio também, para você começar, já super vai te ajudar. E olha, eu só não continuei com o Sonar porque ele não tem para a versão Mac. Ele é só Windows. Gente, como eu já havia falado lá atrás, atualmente eu estou usando o Logic Pro. Ele só roda no Mac e ele é pago. Foi o software que mais eu me identifiquei e foi o que melhor me atendeu ao longo desses últimos anos. O software que eu sugeriria para você conhecer um pouquinho de como é o Logic é o GarageBand. Inclusive, ele é um aplicativo. Você pode baixar ele no seu iPhone, no seu tablet ou no seu próprio Mac. O Logic, ele é praticamente uma versão melhorada, mais profissional do GarageBand. Então, você baixando o GarageBand, você já vai ter uma noção muito legal de como é o Logic. Ah, e o GarageBand é gratuito. Depois comenta aqui embaixo qual software que você está utilizando e aí você vai entender que a variedade de softwares é imensa e no final todo mundo chega num resultado bacana. O importante é você identificar qual software ficou mais bacana para você e aprofundar os estudos nele. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica ligado no próximo vídeo, vai ser muito bacana. Eu vou mostrar cada detalhe do setup do meu home studio, quais equipamentos eu estou utilizando. Eu vou te mostrar o resultado de uma música gravada exatamente com esse setup aqui atrás de mim. Então você não pode perder, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando esse vídeo vai subir, deixa aquele like, compartilha com aquelas pessoas que você acha que também precisam dessa informação. E se você tiver qualquer dúvida, crítica, sugestão de conteúdo que eu possa estar trazendo para vocês, eu vou ter o maior prazer em responder a pergunta que você pode deixar ali embaixo nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê logo menos.